Olá! Nós escolhemos tratar dos números do planejamento previdenciário. Portanto, o importante agora é conceituar planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário ele é um estudo aprofundado da situação previdenciária de um segurado, em que nós fazemos um extenso diagnóstico, um estudo do passado, ou seja, um estudo do histórico laboral contributivo daquele cliente. E aí eu estou chamando de cliente porque o segundo passo é saber se ele é segurado, se ele está segurado, se ele tem qualidade de segurado ou está no prazo de graça ou eventualmente se já perdeu a qualidade de segurado. Diagnosticar eventuais direitos adquiridos, presentes e simular direitos futuros. Na hora em que eu diagnostico direito adquirido, direito presente ou simulo, projeto um direito futuro, eu faço diversas simulações. Estão aqui nestas simulações, ou seja, na verdade, para o diagnóstico nós já vamos ter alguns cálculos envolvidos, mas no geral a parte maior de cálculos que são feitas são aquelas em que nós precisamos apurar renda mensal inicial de benefícios, renda mensal inicial passada, presente e futura, e compará-las, a fim do quê? A fim de saber qual o melhor momento no aspecto numérico, no aspecto do direito, para aquele segurado se aposentar. Em qual momento ele tem o melhor retorno no sentido financeiro. É claro que o planejamento previdenciário está inserido no contexto de vida daquele cliente, daquele segurado. Portanto, pode ser que o melhor momento financeiro não seja o melhor momento para aquele segurado, mas dentro deste curso, o que nós veremos? Nós veremos esta parte numérica, a parte técnica do planejamento previdenciário, no sentido de fornecer a este cliente as informações necessárias, com a antecipação necessária para que ele possa agir, para que ele possa ou melhorar o benefício futuro, se isto for possível, e é aí que nós entramos com a parte da orientação, ou antecipar a sua aposentadoria, ou até mesmo antecipar os planos de uma nova formação, a elaboração do famoso plano B, plano C, plano D profissional, porque ele sabe de antemão qual o tipo de proteção previdenciária que ele tem. Então, esse é o grande objetivo do planejamento previdenciário. Não são apenas números, não são apenas operações matemáticas. Se fossem apenas operações matemáticas, nós conseguiríamos, com uma calculadora, com o software, simplesmente apertar um botão e entregar ao cliente, e não é essa a ideia. Você, se está esperando só números, pode se surpreender com este curso, porque uma das coisas que nós iremos aprender juntos é como obter o parâmetro correto. Me confessa uma coisa. Você gosta de matemática? Ou você é, como muitos de nós, advogado também, porque fugiu dos números, fugiu das exatas? Ou você fugiu das exatas porque você é advogado, né? Uma coisa não leva a outra. A questão é que eu tenho muitos, mas muitos amigos que dizem odiar os números. Mas nós usamos números a todo momento na vida. É meio clichê dizer que na hora de cobrar os honorários, o advogado conhece os números. Até porque um monte de nós é péssimo para cobrar honorários. Então começo a imaginar que não gostamos de números tanto assim. Bom, essa brincadeira toda
É porque eu preciso que você faça as pazes com os números. Porque, entre outras coisas, o direito previdenciário, ele não tem cálculos complexos. São cálculos com algumas operações, são cálculos que demandam que os parâmetros sejam muito corretos, e aí sim nós temos passos, né, mais passos talvez do que nós gostaríamos. Mas não é difícil. Tá? É preciso que você entenda que não é difícil. Ah, Vivi, eu vejo aquele monte de números, vejo aquele resultado que não entendo nada, vejo aquelas cartas de concessão que eu não entendo nada, o programa que eu utilizei, não entendi. Olha só, a minha promessa nesse curso é que se você seguir todos os meus passos, o meu método direitinho, você vai, primeiro, entender que às vezes, os softwares que a gente usa erram. É uma calculadora, como a diversidade de parâmetros é muito grande, a diversidade de opções. Toda vez que um programa tenta ser muito automatizado, ele tende a não atender aquilo tudo que você precisa. Né? Se as pessoas me perguntam qual programa você indica, qual software que você usa mais, o que eu indico como maior segurança é uma planilha, porque na planilha quem coloca os parâmetros das operações somos nós. Ela faz operações básicas, mas nós usamos os parâmetros corretos. Tá? Um software não é bom? Mas eu preciso entender quais os parâmetros que ele utilizou. Tá? Quais as premissas que ele utilizou. Aqui a gente vai analisar alguns deles para que você consiga usar no planejamento previdenciário com mais segurança. Tá? A gente tem um módulo lá no final só para isso. Antes, eu preciso que você compreenda todas as operações, como achar os parâmetros, ou seja, que você compreenda o passo a passo da elaboração dos cálculos. O que é que está por trás, os fundamentos desses cálculos. É importante porque eu pego uma carta de concessão e essa carta de concessão, aquela fotografia está borrada, ela não reflete na maioria das vezes o cálculo correto, as operações que foram realizadas, e aí você fica sem segurança de verdade, né? Mas a falta de segurança não é falta de conhecimento e menos ainda falta de capacidade. Acredite em você, você é capaz de entender, de elaborar cálculos previdenciários, sem sombra de dúvida, tá? Respira, 1, 2, 3. Eu vou te mostrar um diagrama cujo objetivo é facilitar as coisas e não te assustar, tá? Aqui a gente tem os elementos do cálculo de renda mensal dos benefícios do regime geral de previdência social. Ai, Vivi, já doeu. Quanta coisa nesta tela. Eu te falei que nós precisaríamos aprender o quê? Os parâmetros. Não falei? Deixa eu colocar uma corzinha aqui. Vamos ver se eu acerto isso. Olha só. O bom dessas aulas em que eu estou conversando com você, como se a gente estivesse juntinho, é que ela é quase ao vivo, e ao vivo as coisas acontecem. Eu não vou editar, olha só. Eu estou aqui buscando o risquinho. Vamos usar vermelho, porque eu acho que vermelho é bem adequado, tá? Vai aparecer. Como é que se faz, né, qual o fundamento de um cálculo de renda mensal inicial? Então, vamos olhar aqui, nós vamos calcular renda mensal inicial, tá? Bom, ela é sempre a aplicação de uma alíquota sobre uma base de cálculo. A alíquota, ela é diferente dependendo do benefício. E dentro de um mesmo benefício, e após a emenda 103, nós temos isso novamente, tá? Cada benefício desse
de acordo com o tempo de contribuição, vai ter uma alíquota diferenciada. Esse é um dos cálculos que nós precisamos entender, tá? Vamos falar um pouquinho dessa história de cada benefício. Eu preciso saber a espécie de benefício. Então até já coloquei aqui, olha, a espécie de benefício. No planejamento previdenciário, o normal é que nós estejamos planejando, antecipando o que pode acontecer com o benefício daquele segurado específico para benefícios programados. O que são benefícios programados? Benefícios programados são aqueles que não acontecem pela existência ou pela ocorrência de um dos riscos daqueles imprevisíveis. Cara, o que é imprevisível? A morte é imprevisível. A incapacidade para o trabalho é imprevisível. Tá? Vivi maternidade imprevisível. Não, maternidade não é tão imprevisível assim. Pode, inclusive, ser programada, né? A gente sabe disso. E pode ser planejada no aspecto previdenciário. E aí a gente precisa entender, tá? Fazer contas, inclusive, porque tem a ver com carência, com quantidade de carência, tem a ver com os salários. A gente vai ver isso aí no meio do curso, tá? Mas eu preciso saber a espécie de benefício, vamos dar um exemplo disso. Vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição ao longo do tempo. Nós já tivemos aposentadoria que era dividida entre integral e proporcional. Na proporcional, o que significava este proporcional? A pessoa estava meio aposentada? Não, a pessoa estava aposentada, mas como ela aposentava com um tempo de contribuição menor, nós tínhamos uma alíquota diferenciada. E essa alíquota era diferenciada em relação a quê? Ao tempo de contribuição que aquele segurado tinha. Ou seja, vamos colocar o homem como exemplo. Com 30 anos de tempo de contribuição, ele tinha direito a 70% do salário de benefício. Se ele tivesse 31 anos de contribuição, ele tinha direito a 6% a mais. Então você percebeu que o tempo de contribuição influenciou a alíquota. O que é que eu tenho hoje, pós-emenda 103 de 2019? Esta aposentadoria por tempo de contribuição, que já não existe proporcional, agora ela é só integral. Por que integral? Porque precisa de pelo menos 35 anos de tempo de contribuição. Tem outros requisitos? Tem. Nas regras de transição, porque agora são todas regras de transição em relação a essa aposentadoria, eu tenho um requisito que envolve a idade. Envolve a soma destes 35 anos para o homem ou 30 para a mulher com a idade. Então, eu tenho lá as regras de transição relacionadas a isso. Ou eu tenho o artigo 17, que é o artigo do pedágio de 50%, em que a gente precisa fazer o cálculo do pedágio, do tempo de contribuição, do fator previdenciário que vai incidir sobre este cálculo. Tá ficando complicado, calma, a gente vai olhar aos pouquinhos. Eu só quero deixar muito claro que eu já tenho uma conta a fazer também aqui. Né? Então, assim, o que é esse monte de elementos? Eu queria que você fizesse uma analogia, tá? Para aqueles que cozinham, vão entender no aspecto da cozinha. Para aqueles que não cozinham, vão entender apenas no aspecto do quitute, da apreciação do quitute quanto pronto, ok? Imagina que a gente vai cozinhar, vai assar um bolo. Então, o bolo não surge do nada. Eu preciso dos ingredientes. Os ingredientes do bolo, aqui na nossa analogia, no cálculo previdenciário, são os salários de contribuição.
São os salários de contribuição, os índices de correção monetária que precisam atualizar esses salários de contribuição para a data do cálculo, para que eles fiquem o mais atuais possíveis, tá? E aí, receita de bolo, como é que a gente está fazendo o bolo? É o que? É a regra de cálculo do salário de benefício, que é a nossa base de cálculo. Então, o salário de benefício, que é a nossa base de cálculo, é o bolo. Bolo prontinho. Aí, dependendo do tipo de benefício que eu tenho direito, eu vou poder comer o bolo inteiro, eu vou ter direito a 100% deste bolo, ou eu vou ter direito apenas a uma parte dele. Entra o quê? Entra esta alíquota que, dependendo do meu tempo de contribuição, e quanto menor tempo de contribuição eu tiver, menor a minha chance de comer o bolo inteiro. Tá? Ou, eventualmente, eu estou numa regra, que é a regra lá do artigo 20, com pedágio de 100%, ou seja, eu tenho um elemento aqui que eu também tenho bastante tempo de contribuição, né? Porque, muito provavelmente, eu cumpri o dobro daquilo que me faltava para o tempo mínimo. Opa! E aí eu pego o bolo inteiro, se eu tiver tudo isso. Essa é uma analogia que eu queria fazer com você, para que você entenda que, na verdade, é muito simples. Basta que nós tenhamos todos os ingredientes do bolo. Se o ingrediente do bolo, se a farinha não tiver muito legal, o sabor também não vai ficar. Se o fermento estiver vencido, o bolo não cresce o suficiente. Se eu tiver pouco tempo de contribuição, eu não ganho o bolo todo, eu ganho uma quantidade menor do bolo. É quando eu ajo em cada um destes elementos que eu posso ter um resultado diferente, que eu posso ter um bolo melhor, ou eu posso ter uma fatia maior deste bolo para mim, tá? E a receita? A receita muda ao longo do tempo. Então, quando a gente coloca aqui, olha, o tempus regit actum, significa o quê? É um princípio aceito pelo STF, a partir do qual a legislação que rege aquele cálculo é a legislação vigente na data do fato gerador. Quando eu digo fato gerador aqui, eu digo data de início de benefício. Se eu tenho no planejamento previdenciário um direito adquirido na regra passada, se eu tenho um direito, se estava adquirido lá, ele continua adquirido cá. Geralmente, a gente vai olhar para isso, tá? Mas se eu tenho direito adquirido lá, se eu ainda tenho direito numa regra nova, e se eu vou projetar direitos, eu terei datas destes direitos. Então, no planejamento, tem uma das fases em que nós definimos isso. Nós analisamos todo o histórico, fazemos um diagnóstico em cima disso tudo, e aí nós definimos datas de implementação de condição de benefício para cada um, em geral, para cada uma dessas regras, ou vamos dizer, para cada um daqueles momentos escolhidos para a simulação. E aí estas datas são as datas que vão ser o nosso fato gerador e que receita a gente vai usar. A receita que está lá vigente naquela data. Puxa, como é que eu estou olhando o futuro? Eu olho o futuro para a lei vigente hoje. Eu não posso, não tenho bola de cristal para dizer a lei vai mudar. Em algumas situações, nós vamos fazer duas simulações, tá? Para algumas características do cálculo da receita que nós entendemos que são muito favoráveis e que, puxa, pode ser que caia. Então aí a gente faz dois cálculos comparativos só para ter uma noção. E claro, esse é o formato básico de todos os cálculos, tá? Uma
quantidade X de salários de contribuição, obtidos dentro de um período básico de cálculo delimitado pela legislação, tá? Que serão corrigidos monetariamente pelos índices inflacionários oficiais determinados em lei, obedecidos limites de salário, de valores de salário de contribuição. A emenda 103 trouxe uma novidade, né? Não aceita como tempo de contribuição e, consequentemente, não aceita como salário de contribuição nos cálculos aquela contribuição feita abaixo do salário mínimo, nem para o segurado empregado. Ou seja, é uma novidade inserir o segurado empregado nisso. E é algo que nós precisamos lidar antes de fazer este cálculo, né? Faz parte do parâmetro, faz parte do que eu vou usar como elemento, como ingrediente no meu cálculo, tá? A data do início do benefício é a data que nós estipulamos como a data de implementação das condições daquele benefício, como data daquele cenário de simulação. Simples assim. E essas regras, como eu falei, mudaram ao longo do tempo. Então a gente tem aqui, olha só, eu vou acelerar porque eu não gosto dessa coisa de entrar aos pouquinhos, tá? Mas a gente tem aqui uma linha do tempo. Dependendo de em que ponto o teu cliente implementou as condições para o benefício. Ah, precisa de 35 anos de tempo de contribuição para o homem. Então, em qual ano, em qual momento o teu cliente implementou 35 anos de contribuição? Ah, Vivi, ele implementou aqui, olha, em janeiro de 2015. Tá? Puxa, janeiro de 2015, se ele requereu o benefício aqui, ele não teve a possibilidade de se beneficiar, se fosse o caso, da regra 85/95 progressiva, lá do artigo 29C, a famosa regra dos pontos, que tirava o fator previdenciário, tirava um fator redutor da fórmula de cálculo. A gente vai ver tudo isso aqui, tá? Eu só estou colocando a linha do tempo para você entender que, dependendo do momento em que eu tenho este direito adquirido e o requerimento, tá? Se eu faço o requerimento, se o segurado recebe o benefício requerido nesta fórmula ou neste direito, ainda que ele tenha continuado a trabalhar, ele não tem como mexer neste benefício mais. Então, uma das regras importantes no planejamento previdenciário é que o segurado não pode colocar a mão no dinheiro se ele tem um benefício recém-concedido, antes que se faça uma análise daquela concessão, para saber se ela está correta, primeira coisa, se não teria já uma revisão naquela concessão em si, e para saber se aquele é de fato o melhor benefício que ele tem direito em médio prazo e dentro do contexto do cliente, tá? Mas esse estudo é muito importante. Eu estou dizendo isso para que você já relembre ou já entenda que planejamento previdenciário não é algo que a gente faz assim, só pensando em futuro a longo prazo. O futuro pode ser daqui a 6 meses. O melhor benefício para aquele cliente pode ser daqui a 6 meses. Ah, Vivi, mas isso então é só uma análise previdenciária, não é um planejamento. Gente, o planejamento inclui uma análise previdenciária muito bem feita. Mas a partir do momento em que a gente está projetando uma alternativa àquele estado atual, a gente está fazendo planejamento previdenciário, sim. Tá? De certa forma, na hora da prestação de serviço, a diferença ou a percepção sobre o planejamento pode ser prejudicada.
O que eu preciso é que você entenda que isso também é um planejamento previdenciário, ou seja, a partir do momento em que você está, ainda que muito próximo da aposentadoria, ou com o segurado já com uma aposentadoria concedida, porém não recebida, ou seja, ainda possível uma desistência, ainda possível um cancelamento daquele benefício concedido, tá? É possível sim, e chamamos também de planejamento. Por quê? Porque estamos avaliando se aquele benefício é o mais correto ou se há uma alternativa. Toda vez em que eu avaliar alternativas pro futuro, ainda que o futuro seja a próxima semana, nós estaremos sim fazendo planejamento previdenciário e eu quero te ensinar cada passo dele. Aqui foi só uma introdução no nosso diagrama, né, o meu diagrama simplificador do que são os cálculos previdenciários, para que você saiba que nós vamos estudar cada um desses elementos, cada uma das regras de transição. A gente vai ver um cálculo para cada regra, tá? Vai ver um cálculo para cada tipo de benefício e vai ver estes cálculos feitos no Excel e em alguns softwares que estão aí no mercado à disposição e que eu sei que muitos de vocês utilizam, ok? Te vejo já já.